Bom dia a todos, pá. Onde é que tu tiraste, pá, que o Mein Kampf é um livro de confissão? Ali tem confissões, mas ele dá a sua posição política e em nenhum momento ele já em 23, que esse livro é de 23 para 24 e é lançado em 25. E eu tenho o original dessa altura, inclusive escrito em gótico, que é um exemplar raríssimo, deve valer uma fortuna, pá, entendeu? Entretanto, esse livro, por incrível que pareça, está lá em Israel, pá, entendeu? Que lá tem um mercado muito forte, né, para essas coisas, né, entendeu? E como é que se diz? O que se passa é que, em nenhum momento, pá, ele já em 23 defende as ideias do FEDER. Entendeu? Em nenhum momento ali ele diz que o Estado tem que ter posições de controle na economia, de que vocês chamam aí de estratégico, de negócio. Em nenhum momento, pá. Entendeu? E a partir justamente de 1927, né, para 28, quando o Barão, né, o Klaus Detlef von Ortzen, né, que era o homem mais rico, pá, entendeu? Filiado ao partido nazista, que é partidário, né, mas tinha que ter um partido para concorrer às eleições, entendeu? E casado com uma judia, a judia Irene, né, que ficou com ele até o final da vida, grande companheira, inclusive estiveram presos em campo de concentração na Indonésia, né? E depois ele se estabelece na África do Sul como representante exclusivo da Volkswagen, né? Ele era o dono da Wanderer Automóveis e diretor comercial, né? E era já de família bilionária, tudo, né? E ele é que vai capitanear a captação de recursos do grande capital alemão, entendeu? Dos grandes capitalistas alemães, banqueiros, inclusive de judeus, né? Inclusive de judeus, muitos judeus deram dinheiro para o partido nazista para combater o comunismo e a desgraça da social-democracia da República de Weimar, né? Que, segundo o caipira mineiro, como é que vai a República? Ele vai má, meu, que é muito mal, né? Entendeu? Justamente porque era estatista, era o PT da altura, né? Promovia gaysismo e já estava naquela altura já disseminado, né? A escola de Frankfurt, né? Aquela e a ideologia de Antônio Gramsci, né? Que isso aí ocorre já ali na virada de 1918 para 1920, 21, já estava bem consolidado. Tanto é que em 1923 o Gramsci vai a Moscou para levar essa palhaçada toda e o Lenin fala: ó, isso cá, entendeu? E o Trotsky, isso cá na Rússia é impossível, mas vamos bancar isso no Ocidente a enfraquecê-lo, né? A enfraquecê-lo, entendeu? Moral, né? E economicamente, obviamente, né? E para poder fazer a expansão anexista do imperialismo, né? Comunista, né? E, portanto, entendeu? Então, já a partir dessa altura, né, que o Hitler recebe todos aqueles milhões, pá, entendeu? Para os fundos do partido vindo do capital privado, aí que ele não quer saber mesmo de porra nenhuma de estatal, de merda nenhuma, né? A única estatal que eu sei que ele criou, entendeu? Foi uma de armamento miúda que era privada e ele estatizou e por uma espécie de uma exigência do pavão vaidoso, né, aquele híbrido, né, de pavão com porco e vaca que era o Göring, né, e a fábrica tinha o nome dele, né, a fábrica Hermann Göring de armamento, que já era de armamentos médios, né, de armamentos médios, entendeu? E por uma vaidade só, e achei que aquela merda pá, nunca deu lucro, nem porra nenhuma, pá, entendeu? E houveram muitas empresas, pá, que foram nacionalizadas no governo nazista, isto é verdade, mas elas foram nacionalizadas pelo facto de serem ligadas ao comunismo e ao globalismo, né? E maçonarias. Maçonarias, quando eu falo, sociedades secretas e de gajos para que financiavam o comunismo, né? Entendeu? E boa parte delas foram
reprivatizadas para o capital alemão. Entretanto, muitas não foram porque não deu tempo e estourou a guerra, essa coisa toda. Então, muitos se utilizam dessa falácia, né, de argumento, porque ele nacionalizou. Pois sim, mas foi como uma forma de castigo, como foi o Dresdner Bank, que era de judeus globalistas, entendeu? Teve lá uma porrada delas que eu nem me lembro o nome mais agora, porque essa literatura foi praticamente de 40 anos atrás, né? De 83. Exatamente 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar esses assuntos lá na Alemanha, né? E, portanto, então não há nenhum momento que o Feder tenha ido. O Feder, por exemplo, ele teve lá um cargo lá de secretário lá de terceiro, quarto escalão, entendeu? E o Real Chato nunca utilizou uma sequer uma ideia dele, porque é completamente inviável. O Hitler caía na gargalhada, que o gajo era um bom menino, tudo, entendeu? Mas era completamente inviável, né? E era um cão fiel, era um nacional-socialista da essa ala mais estatizeira, né? Mas não era conspirador, como foi o caso que ocorreu com o Hermann Göring e com os outros lá, né? O Dexter, o Zebal Strassen e outros merdas lá, entendeu? Inclusive, um deles foi assassinado, né? O outro meteu 10 mil réis no viado e saiu batido, pulando igual o caralho, que senão ia pro saco também, né? Entendeu? Por quê? Porque o Göring, entendeu? Para começar, começou a criar casos também com o Ernest Röhm. E o Röhm, isso comprovou-se que numa festa, o Ernest Röhm, aquela bicha desvairada, né, entendeu? Que ninguém negava isso, né? As SA, SS e o Partido Nazista era cheio de enviados lá, né? Entendeu? Mas o Hitler não se importava o que o cara fazia lá com o rabo deles, entendeu? Estava preocupado com a questão política e eles não faziam apologia disso, né? Não era gramsciano, não era essa coisa de escola de Frankfurt, né? De novela da Globo, de Hollywood, né? Essa HBO, né? Essas merdas todas, entendeu? Eles queimavam a rosca lá, faziam os bacanais, as orgias deles lá, mas no privado, né? Então isso não era o problema. Agora, a questão que o Ernest Röhm começou a tomar os canecos fortes, e numa daquelas ali, os infiltrados da Gestapo, que estavam lá nessas festas deles, né, tudo, começaram e gravaram ele falando umas bobagens lá contra o Hitler, porque ele era o braço direito de Hitler e as SA estavam mais poderosas do que a Wehrmacht alemã, do que o exército alemão, né? E daí, comprovou-se que o gajo poderia dar um golpe, entendeu? Um golpe interno, né? Então, aí foi pro saco, né? E o Feder nunca teve ligado a essas merdas, Então, o gajo era ali, era um Palerma, né? Ali, mas um Palerma fiel, entendeu? Um moleque de recados lá do caralho. Aí, como ele era metido a economista, porque ele não era economista, né? Ele era um construtor lá, andou fazendo umas obretas, alguma coisa, entendeu? Era um gajo inteligente nesse aspecto, mas tinha esse problema, dessa ideologia maluca, que não há como funcionar lá isso, né? E outra coisa, e a forma como ele queria também, entendeu? Combater o sistema bancário iria levar a Alemanha, entendeu? A um processo de uma geopolítica internacional meio absurda, porque você tinha as empresas também nacionais do grande capital alemão e das multinacionais que lá estavam, que o Hitler não se meteu com elas, como Coca-Cola, IBM, refinarias de petróleo lá de Hamburgo, as redes hoteleiras que estavam a se instalar, entendeu, lá na Alemanha, que o Hitler foi o que introduziu a indústria turística, né, na Alemanha, assim como o Salazar fez também já nos anos 30, né, daí que ele também copiou as ideias do Salazar, né, e o Franco vai fazer isso nos anos 50, né? A partir de 1953, quando ele recebe uma bulada muito forte também dos americanos, né? E os americanos fazem um investimento muito pesado na Espanha de Franco, né? A partir de 1953, né? Na mesma altura que começa também a desnazificação, né?
E eles não falavam mal de Franco, né? Você vê como tudo é a política, né? A ideologia é a mesma base, mas não falavam mal de Salazar e nem do Franco, né? Mas falavam mal do nazismo, né? Mas aí tem a questão também do antissemitismo, né? Entendeu? Que era um antissemitismo declarado e apesar de não ser generalizado, né, mas dava a ideia de ser generalizado para o incauto, né? Daí que você tem esses neonazistóides, imbecis, pai e mãe, que saem sendo contra judeus, contra negócio numa coisa total. Temos cá o exemplo no grupelho do Bosta, né, do Leonardo, né? Entendeu? É um grande exemplo, entendeu? Esse outro que também posta aí esqueci o nome do gajo agora, é a cara do grupo também, do grupelho. Então é isso aí, pai. Né? Então o Federer, ele é o nada. Ele é o nada, simplesmente nada. Tem uma ideologia qualquer, pai. Ideologia qualquer maluco cria qualquer merda narrativa aí, vai lá pra praça pública, pega lá um megafone, sai falando, vai ter ali sempre alguns patetas ali pra dar o ouvido, né? E acreditar. E o negócio, pai, é o que se passa, entendeu? Ele foi um desses patetas, pai. Quem é que segue o Federer? Se não os neonazistóides, pai, entendeu? Que pega ele, os panfletecos dele pá, e sai a replicar, nem lê a caralha toda, entendeu? E já sai a replicar e a defender o negócio todo. É isso aí, pai, entendeu? É a mesma coisa, pai, entendeu? É isso aí, pai.